Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Há um só Deus, embora existam muitas religiões. Somos, portanto, filhos do mesmo Pai. E mesmo quem não acredita em Deus reconhece que a natureza nos faz irmãos. Por longos anos, as diferenças culturais, étnicas e religiosas engendraram sofrimento. Gandhi e Martin Luther King Jr. são ícones de uma nova era que entregaram a vida para que a igualdade elementar entre os homens fosse reconhecida e respeitada, não obstante a beleza da diversidade humana. A ciência finalmente revelou o óbvio. Todas as pessoas do planeta descendem dos mesmos antepassados, cujos vestígios arqueológicos, datados de 7 milhões de anos, foram encontrados na África. As diferenças são superficiais. Mais do que isso, todos os seres do planeta vêm da mesma matéria constitutiva, do mesmo barro, por assim dizer. Somos parentes, viajantes da mesma nau. Então, o que nos falta para viver como uma família? O aprendizado da fraternidade, no qual ainda somos bastante iniciantes. O filósofo contemporâneo francês André Comte-Sponville sugere que amemos nossos amores incondicionalmente e tratemos todos os demais como se os amássemos, como gostaríamos de ser tratados. Gentileza nos gestos, bondade e pureza de intenções são maneiras que esperamos ver entre irmãos. Isso não evitará eventuais discórdias, porque o conflito faz parte das experiências relacionais, pois as diferenças produzem desencontros. O modo como lidamos com os conflitos é que revelará nossa consciência fraterna. Começamos por dar aos outros o direito de ser diferentes e culminamos amando-os mesmo assim. Deus nos fez na infinita diversidade, mas unos na essencialidade. Procure estabelecer com todas as pessoas da sua vida um ambiente de relações harmoniosas. Tolerância, boa vontade e carinho são imprescindíveis. Jamais recorra à violência para solucionar qualquer questão. Ninguém consegue limpar a mão suja de lama na própria lama. Compreender o próximo como a um irmão é um primeiro passo para a compreensão de Deus. O programa Espírito e Vida de hoje vai trazer um tema bastante discutido. Vamos falar sobre o efeito moralizador da reencarnação. Como a reencarnação pode funcionar para o adiantamento do espírito? Em que ponto da vida ela faz diferença em nossa moral? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Jomar Moraes. Jomar Moraes é jornalista, escritor e um estudioso da doutrina espírita. Jomar, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Nilo. Obrigado aos telespectadores. É um prazer mais uma vez participar do programa Espírito e Vida. Jomar, qual seria uma simples definição de reencarnação? Bom, a reencarnação é entendida como a volta do espírito a uma experiência de adensamento de energia, a volta do espírito a um novo corpo. A consciência, na verdade, ela está sempre encarnando e reencarnando. E isso acontece mesmo antes dela atingir, digamos assim, o estágio hominal. Os animais também encarnam e reencarnam. E quando esta mônada celeste, este ponto de consciência, atinge um estágio de maturidade, de certa complexidade, ele passa a encarnar e a reencarnar nesse nível que nós chamamos de humanidade. E a moral? Bom, moral, eu preferia usar a palavra ética. A moral ela está sempre relacionada com os costumes. Os costumes variam muito, de cultura para cultura, de povo para povo, de época para época.
A moral ela é inspirada pela ética, que é, digamos assim, a disciplina do conhecimento que nos leva a refletir sobre a essência da vida e sobre aquilo que seria benéfico ou maléfico, positivo ou negativo nessa trajetória da evolução. A ética pode inspirar, e inspira com certeza, a moral. Mas a ética, segundo o filósofo Pietro Baldi, a ética ela é evolutiva e gradativa. A cada nível de evolução corresponde um padrão ético. Então, a cada experiência carnal, digamos assim, se abre também uma janela, ou a janela se abre um pouco mais para que nós percebamos com mais clareza aquilo que seria uma ética universal. Então, a partir dessas duas definições, como é que as reencarnações, as vidas sucessivas, podem exercer um efeito moralizador sobre nós, sobre os encarnados? Bom, exatamente pelo fato de nos proporcionar essa oportunidade de abrir sempre um pouco mais a janela. Na verdade, nós vemos a vida, a realidade, ela é infinita. E nós a percebemos através da nossa janela existencial. A cada experiência carnal, nós temos possibilidade, digamos assim, de abrir um pouco mais essa janela através do qual nós contemplamos o universo, percebemos o universo, interpretamos o universo. Então, a reencarnação permite também, no aspecto da percepção da ética, essa possibilidade de nós ampliarmos a nossa visão e refinarmos o nosso entendimento acerca da ética universal. André Luiz diz que se a gente conhece a doutrina espírita já há algum tempo, não é? 2, 3 anos, e não transformou a nossa vida, a gente desperdiçou a encarnação. Como é que você vê isso? Olha, certamente que não é bom nós desperdiçarmos as oportunidades que se nos apresentam. Mas eu creio que nós devemos considerar a experiência evolutiva dentro de um parâmetro cósmico, entendeu? Se nós ficarmos contando os anos, as horas e os minutos, isso poderá muito mais nos atrapalhar na caminhada evolutiva do que nos ajudar. E poderá, em primeiro lugar, tirar o nosso foco no presente e colocar o nosso foco para o futuro, que é uma das coisas que mais prejudicam o processo evolutivo das pessoas. A mente, por sua própria natureza, ela está sempre nos tirando do aqui e agora, que é o momento da dádiva, o momento da bênção, o momento da oportunidade que o Senhor da vida nos dá. E nós estamos sempre, então, sendo arrastados por esse movimento natural da mente para uma fixação no passado. Ai, como eu era feliz e não sabia. Ai, como foi uma tragédia essa experiência. Ou então no futuro, o que eu serei? O que eu serei quando eu desencarnar? Irei para nosso lar ou não? O que eu serei daqui a 20 anos? Serei um homem rico? Serei um homem poderoso? Estarei abandonado num abrigo? E nós perdemos a chance de focar o presente. Eu acho que as mesmas entidades espirituais que você citou, elas também nos chamam para a necessidade de nós aproveitarmos o instante, o minuto presente. A vida, na verdade, ela se realiza no momento presente. Quando o futuro, aquilo que nós chamamos de futuro, aparece, ele já não é mais futuro, ele é também presente. Então eu diria, temos que, na verdade, perceber e agradecer a dádiva, a bênção da reencarnação e mergulharmos nela. Eu acho que seria mais proveitoso para... E viver a vida da maneira mais proveitosa possível. Nós vamos fazer um breve intervalo, fique ligado, voltamos já. Estamos aqui com Jomar Moraes, conversando sobre o efeito moralizador da reencarnação.
João Mar, Jesus teria sido o maior exemplo moralizador na Terra? A pergunta 625 do Livro dos Espíritos nos remete a uma resposta dos mentores espirituais. Afirmativa, bastante afirmativa nesse sentido. Kardec pergunta quem ou que Deus teria oferecido à humanidade como modelo e guia. E os mentores respondem com uma palavra: Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos nele o modelo do homem integral, o ápice da humanidade. Em Jesus, nós vemos a força gloriosa do processo evolutivo dentro da humanidade. Como que a gente pode saber, como que a gente pode avaliar se a gente está indo bem? Se a nossa presente encarnação está obtendo efeito, se nós estamos tendo sucesso, ou seja, se estamos realmente progredindo, tanto no campo moral quanto no campo intelectual. Eu diria que seria mais produtivo, que é mais produtivo nós pensarmos em viver o amor do que computarmos todas as nossas ações em busca de uma avaliação, de uma mensuração de resultados. Essa mensuração de resultados, inclusive, ela vai nos conduzir a um processo de fixação nessa zona superficial da vida, que é o ego. O ego está sempre querendo manter-se a si mesmo e gira em torno das necessidades sensoriais do homem. Então, nós estamos sempre buscando o nosso prazer egoístico, nós estamos sempre buscando uma compensação, um lucro. Viver nisso é viver na carência também. Viver na carência é viver no inferno. Então, o melhor seria que nós nos colocássemos na condição de servidor da vida, daquele que agradece a dádiva e que se sente pleno com a dádiva divina que está acontecendo aqui e agora. Isso nos permitirá viver o amor da forma que Jesus exemplificou e que os mentores espirituais costumam lembrar através de todos os emissários, de todos os médios, de todos os divulgadores, que é a vivência da caridade desinteressada. Kardec criou esse rótulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, certamente para realçar esse aspecto. A caridade, que é a expressão do amor, expressão viva do amor, ela precisa ser espontânea. Nós estamos trabalhando nesse sentido, de realizarmos o amor, realizarmos a caridade de forma espontânea. O amor, na verdade, ele já é a premiação, ele já é a recompensa. O exercício do amor já é a recompensa. Se nós pensássemos em alguma avaliação ou em algum resultado, seria nós imaginarmos um dia alcançar aquele estágio do amor que está descrito no belo poema de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. E aí nós percebemos o que Paulo, pelo coração e pela mente, percebeu. Ainda que eu desse a minha vida por um ideal ou por uma pessoa e não tivesse amor, isso de nada me serviria. Ou seja, nós podemos, no nível do ego, ter uma simulação da vivência do amor. Uma aparência, um exercício externo, mas aquilo está vinculado a uma expectativa de ganho, seja um ganho material imediato, seja um ganho espiritual, seja um ganho na vida material, na vida presente, ou seja, no caso daqueles que acreditam na vida espiritual, uma recompensa após a morte. Nós vamos fazer uma suposição. Durante uma vida inteira, uma pessoa tentou ser uma pessoa generosa, tentou ser bom, honesto, reto, e ajudou o próximo.
E já próximo ao final da vida, em virtude de um certo desequilíbrio, um momento de desorientação, essa criatura cometeu alguma ação em desarmonia com a lei, digamos assim, e desencarna nesse processo. Quando ela chegar no mundo espiritual, como é que isso vai ser aferido? Ou seja, ela pôs por terra tudo? Ou a gente olha por essa visão que você fala de procurar sempre não ver o imediatismo da coisa e sim o global? Olha, o que conta, na verdade, é a intenção, é a motivação. Em primeiro lugar, essa pessoa vai ser julgada por ela própria, onde ela estiver. Pelo conjunto da obra, não é? E é a própria consciência. E onde é que está inscrita a lei divina? Está contida na consciência. Não é? E como é que se amplia a nossa percepção dessa lei divina? Através da experiência, incluindo-se aí a experiência da reencarnação. A janela se abrindo e você tendo uma percepção cada vez mais ampla e mais clara da lei universal. Então, o que vai realmente presidir a esse julgamento interno, não haverá um julgamento externo, é a intenção. Muitas vezes, nós fazemos atos que aparentemente são positivos e recebemos até elogios por causa disso e temos intenções que não são nada recomendáveis. Muitas vezes nós fazemos isso, até mesmo no trabalho espiritual. E outras vezes nós cometemos erro e lá dentro, no fundo do coração, nós estamos sendo movidos por uma intenção de fazer o bem, de partilhar, de contribuir para o engrandecimento da vida. E não vai ser aquele erro que vai colocar tudo por terra, não é? João Mar, eu vou fazer uma pergunta que as pessoas de casa poderiam se fazer. Conheci a doutrina espírita, aceitei a doutrina espírita e aceitei a reencarnação como lei. E agora? O que é que eu faço? O que é que isso vai mudar a minha vida? Uma pergunta breve, uma resposta breve, por favor, para a gente fechar esse último bloco. Viva e tente viver o amor. Se você já conhece a reencarnação, se você já conhece a lei, viva. Por que nós ficarmos agora em divagações filosóficas? Não? Na verdade, a sabedoria nasce da experiência. Talvez aí entre agora a contribuição de André Luiz e de Emmanuel. Se você já tem 3 dias ou 3 horas, é isso? 3 anos? 3 anos. 3 anos de conhecimento, ora, viva! Não fique mais fazendo tantas perguntas. Não? Vamos colocar em prática, então, isso que aprendemos. Chegamos assim ao final do nosso segundo bloco. Voltaremos daqui a pouco, ainda conversando sobre o efeito moralizador da reencarnação. Nesse último bloco, você faz a pergunta a João Mar Moraes. Voltamos já. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde, com as perguntas dos nossos telespectadores ao nosso convidado de hoje, João Mar Moraes. Se nós estamos nessa reencarnação e que cometemos um crime grave, se nós retrocedemos na nossa evolução, ou seja, caminhada evolutiva? Bom, a codificação kardeciana diz que nós não retrocedemos. É preciso considerar, porém, que dentro do ser humano existe sombra e luz. Toda a experiência material, ou seja, a experiência da forma, ela é baseada na dualidade. Não há nenhuma criatura que seja totalmente luz e nenhuma criatura que seja totalmente sombra. Muitas vezes, apesar da nossa decisão, da nossa firme decisão de centrarmos na nossa luz, somos surpreendidos pela sombra que nos espreita em função da nossa inabilidade de lidarmos com esse potencial energético que também existe em nós. Haverá menos possibilidade de nós
escorregarmos ladeira abaixo, digamos assim, se nós reconhecermos a existência da nossa sombra, a aceitarmos a existência desta sombra e procurarmos dissolvê-la na nossa luz. Toda a orientação espiritual que temos recebido desde o Cristo até os dias de hoje é: levanta-te e anda. O processo evolutivo é feito de experiências, de passos adiante e de quedas. E a providência, inclusive através do processo reencarnatório, nos concede a oportunidade de sempre recomeçar. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: mesmo a pessoa não sendo espírita, se ela, nesta encarnação, ainda assim se evoluiria? Não são apenas os espíritas que estão sujeitos à lei da reencarnação. A lei da reencarnação é a lei da vida. E a evolução também é uma lei da vida. Abrange todas as pessoas. Em todas as nossas experiências, inclusive em nossos erros, nós temos a possibilidade de aprender, nós temos a possibilidade de alargar e clarificar a nossa visão. Eu queria saber quantas encarnações são necessárias para nós evoluirmos. Isso são questões que nos preocupam quando nós estamos focados no eixo do tempo. O tempo e o espaço existem em função da mente. A vida espiritual, a consciência pura existe além do tempo e do espaço. Não existe essa coisa em termos cósmicos, está lento ou está acelerado. Existe sim um eterno movimento. Não há começo nem fim, só há mudança, ou seja, só há movimento. Então eu diria ao telespectador que se despreocupasse com isso. Mais uma vez, viva a vida da melhor maneira possível, oferecendo à vida aquilo que de melhor você desenvolveu em sua mente, em seu coração. E se despreocupe com o movimento dos ponteiros do relógio. Nós temos a eternidade. O que somos, na verdade, somos espíritos. Os espíritos existem além do tempo e do espaço. Se eu evoluo e a minha família não, meu grupo familiar não, como fica essa situação após o desencarne? Vai ser muito lento para nós nos reencontrarmos? Como vai ser esse processo? A evolução de cada pessoa resulta do seu esforço pessoal, do seu esforço individual. Melhor seria que nós concentrássemos as nossas energias no processo de nosso melhoramento, deixando que cada um daqueles que caminham conosco na estrada realize o seu esforço dentro do seu próprio nível evolutivo, da sua capacidade de perceber, de entender. Ninguém está fora da lei e ninguém está desamparado da misericórdia divina. Todas as pessoas evoluem. Os nossos familiares que, porventura, na nossa apreciação, sujeita a erros, estiverem a um passo atrás de nós na caminhada evolutiva, com certeza alcançarão o mesmo ponto onde nós estamos, tanto quanto nós alcançaremos os estágios que hoje são vivenciados pelas pessoas, pelos espíritos encarnados ou desencarnados, a quem reverenciamos como santos, como sábios, como criaturas que estão acima da média da humanidade. Agradecemos a presença de Jomar em nosso programa, conversamos sobre a
as consequências morais do conhecimento das reencarnações. Jomar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço, Nilo, a você, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a feliz oportunidade de participar do programa Espírito e Vida. E foi ótima a nossa conversa. Vamos agora ao nosso último quadro. Nesse quadro, o nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Anotem aí, diversas obras tratam do assunto. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, parte 2ª, do Mundo Espírita ou do Mundo dos Espíritos. O livro Voltei, do Espírito Irmão Jacó. Nosso Lar, do Espírito André Luiz. Instruções psicofônicas e Vozes do Grande Além, de Espíritos Diversos, todos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Reencarnação baseada em fatos, Carl Miller. A Reencarnação, de Gabriel Delane. Reencarnação e Imortalidade, de Hermínio Correia de Miranda. Reflexões sobre a vida depois da vida, do Dr. Raymond Moody. Vida Pretérita e Futura, do Dr. Banerjee. Psiquiatria em Face da Reencarnação, do Dr. Inácio Ferreira. A Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, de José Reis Chaves. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Agradecemos a sua presença, mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritovida@yahoo.com.br. Agradecemos a sua sintonia, a sua companhia e contamos com você na próxima semana. Muita paz.